Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de segunda fase da OAB. Foi dada a largada rumo à aprovação. E hoje nós já temos aqui a nossa primeira aula de peças processuais. E, ao final, nós já vamos resolver o nosso primeiro exercício de reclamação trabalhista. Mas hoje já, gente. O nosso curso tem tudo o que você precisa para aprovação. Acredite nisso. E ele observa a seguinte metodologia, teoria, então eu vou te explicar como identificar uma reclamação trabalhista e qual é a estrutura dessa reclamação trabalhista, então a teoria, e treinamento. Vamos treinar. Hoje mesmo, nós já vamos fazer a nossa primeira reclamação. Você vai perceber qual é a forma dessa reclamação, a fórmula dessa reclamação. É isso mesmo. Nós pensamos numa maneira de construção dos parágrafos de cada um deles, que você vai poder empregar em todas as reclamações que você fizer, tanto aqui no treinamento, como no dia da prova. E aí, naturalmente, você adquire confiança e mais confiança e a habilidade de desenvolver qualquer reclamação trabalhista. Nós vamos treinar. Hoje, faremos a primeira reclamação trabalhista e você vai refazer. Na próxima aula, a segunda reclamação trabalhista, e você vai refazer. Na terceira aula, mais 2 reclamações trabalhistas, e você vai refazer. Nós, então, já no início do curso, nas primeiras aulas de peças processuais, vamos elaborar juntos 4 reclamações trabalhistas. É isso aí. Quero ver você, assim, confiante. Quero ver você determinado, determinada a fazer reclamação trabalhista. Chegou na prova, é reclamação trabalhista. Vai ser algo natural para você. E o mesmo processo nós vamos repetir na sequência com a contestação. Então, eu vou ensinar a teoria de contestação. E aí nós vamos resolver a primeira contestação, a segunda contestação, a terceira contestação, juntos aqui. E você vai observar que não são frases soltas, que há uma fórmula, que há uma técnica para bem resolver uma contestação nos moldes da prova. E que é fácil, vai fluir, essa habilidade vai se desenvolver naturalmente. Por sorte, aqui na área trabalhista, nós não temos problemas com a identificação das peças processuais. E com os estudos, com as nossas aulas, você vai conseguir identificar com muita tranquilidade as peças processuais na hora da prova. E aí a grande questão é aprender a estrutura. Eu prometo que você saberá a estrutura na hora da prova, então você tem que confiar e treinar tanto quanto possível. Aqui no curso você vai ter tudo o que você precisa. Ariana, mas como que eu vou desenvolver as teses processuais? Com o tempo, naturalmente, à medida que você for assistindo às aulas de acordo com o nosso cronograma de estudos, gente, você vai desenvolvendo mais habilidades. E principalmente, que habilidade? A de identificar o instituto processual, de localizar a fundamentação e de responder as questões ou elaborar um tópico da peça processual e assim outro, e assim por diante. Então, é a habilidade, é da habilidade de fazer prova que nós vamos falar e que nós vamos desenvolver aqui ao longo do curso. Então, eu quero que você confie em mim, que você acredite que você hoje já vai fazer a primeira peça processual, que se sinta animada, é isso que eu preciso de você, nessas aulas de peças processuais, para nós seguirmos em frente, aula após aula. Posso contar com essa dedicação, com essa alegria, com esse ânimo para a gente seguir em frente? É isso aí que eu quero de você agora, que nós vamos iniciar a reclamação trabalhista. E se você ainda não assistiu o nosso bloco de apresentação, a nossa aula tutorial que está aí dentro da sua área do aluno, para tudo, gente, e vai lá assistir a aula tutorial. Ali nós vamos explicar para você todos os detalhes disso que eu falei aqui agora. Todos os detalhes das aulas que você tem na sua área do aluno aqui dentro do nosso curso. Então, você vai ter aula só de peças processuais, aqui comigo. Essa é uma delas. Você vai ter aulas só de direito material, aulas só de súmulas e orientações jurisprudenciais, aulas só de reforma trabalhista. Mas, Ariana, vai cair reforma trabalhista? Vai, gente. Não é só de reforma trabalhista que vive a prova, é verdade. Não é só. Mas é um tema que vem enchendo os olhos do examinador. É um tema que tem cadeira cativa na prova da OAB, desde que entrou em vigor, tanto na primeira fase como na segunda fase. Então, a reforma trabalhista tende a cair nas nossas provas, o que é uma tremenda sorte. Porque nós temos alguns temas que foram alterados, que eu posso garantir para você que são de fácil compreensão e que nós vamos estudar.
estudar, estudar. Nenhum artigo vai escapar do nosso estudo em 4 aulas de reforma. Essas aulas estão no YouTube, porque são aulas bônus para vocês, mas já estão dentro da sua área do aluno, dentro do seu cronograma de estudos. Ou seja, vamos bater na reforma trabalhista muito aqui na nossa prova. Gente, então detalhes acerca do curso, vai lá na nossa aula tutorial. Lá nós vamos falar dos livros que você tem que levar para a prova, sobretudo da CLT. A CLT que é a sua grande companheira. A CLT que é quem vai ajudar você a localizar os fundamentos para fazer a peça, para responder bem as questões. E aí, quando o assunto é CLT, eu gostaria realmente que você levasse a nossa CLT para a prova. Em sendo possível, gostaria realmente que você levasse. Nós fazemos um trabalho sério, um trabalho assim, com muita dedicação, para que ela realmente, claro, dentro dos limites do edital, possa ajudá-lo na hora da prova. Então, trabalhamos muito no índice remissivo, para que ele seja bastante detalhado, e embaixo de cada um dos artigos, nós relacionamos os outros artigos, súmulas e OJs, importantes acerca do mesmo tema, para você encontrar com facilidade. Uma das grandes vantagens é que são só os artigos importantes, e não vários artigos que seriam desnecessários, que dificultariam o seu caminho na hora da prova. Nós temos muita preocupação com isso, que ela seja realmente uma boa companheira. Então, em sendo possível, gostaria que você tivesse a nossa CLT para a prova, fosse lá no site da editora Juspódio e adquirisse a sua CLT, que é a sua companheira na hora da prova. Mas todos os detalhes acerca dos livros, eu comento com você lá na nossa aula tutorial, ok? Gente, foi dada a largada. O que eu quero de você? Ânimo, ânimo. Você já viu aquele conto em que dizem, o conto é assim, a história, né? O conto. O diabo queria vender todos os seus pertences. Então ele tinha um cajado belíssimo, que era o cajado da raiva. Tinha uma espada belíssima de ouro de pedras, que era a espada da inveja. Tinha um outro material, um outro adorno lá, que era o responsável pela discórdia. E ele tinha, e estava tudo à venda. Tudo que ele podia ter para fazer suas maldades, seu pacote de maldades estava ali à venda. E só tinha um que estava esquecido lá no canto, que era assim uma cumbuquinha de madeira, surrada, bem surrada, já meio rachada, sabe? Uma cumbuquinha pequenininha, que ele não vendia, não queria vender. Era a cumbuquinha do desânimo. Essa cumbuquinha ele não vendia, porque com ela, pequenininha, surrada daquele jeito, ele podia fazer todas as outras coisas. O desânimo, gente, é a pior coisa que pode tocar você. Então, que você se livre do desânimo, que ponha uma alegria no rosto, que acredite em você nessa caminhada, que acredite que vai dar tudo certo e que você vai fazer o que estiver a seu alcance, o que for possível, você vai fazer a sua parte nessa caminhada. E eu prometo a você, garanto para você, que naturalmente você vai se surpreender com a capacidade que tem seu cérebro de aprender a fazer peça processual nos moldes da prova, de aprender o direito material, as súmulas e as OJs, de se familiarizar com a sua CLT para achar os fundamentos. Certo? E só uma coisa, para começarmos realmente a nossa reclamação trabalhista. Eu desejo do fundo do coração que você escolha ser como a água. Existem 2 tipos de pessoas. 2 tipos. Eu acho que é importante dizer isso já na primeira aula do nosso curso. Nós vamos falar muito sobre essas coisas também no decorrer do nosso curso. Mas olha só, existem 2 tipos de pessoas. Existe as pessoas que são como vidro. Sabe aquelas pessoas que se cobram demais, que odeiam quando erram, são muito duras consigo mesmo, e às vezes quando são duras consigo, são duras com os outros, são extremamente exigentes, são rígidas. E aí, quando elas se deparam com um cronograma de estudos, como é nosso segredo da aprovação, que é o nosso cronograma de estudos, e aí, de repente, naquele dia não podem cumprir, elas se punem. São duras com elas mesmas, não admitem falhar. Essas pessoas são como o vidro. E, gente, o vidro ele é rígido, mas uma pedrinha assim, ó, quebra, estilhaça, vai ao chão. E existem outras pessoas, que é como eu gostaria que você fosse, que é como a água.
A água ela é flexível, gente. Ela não é flexível, ela contorna os obstáculos, ela é tão leve. Ela vai, mas é capaz de uma força incrível. É capaz de uma força absurda. É capaz de fazer transformações em qualquer ambiente, não é? Então você tem que escolher ser como o vidro ou ser como a água. E isso significa muito aqui no nosso curso. Eu torço que você seja como o vidro, porque a vida é feita de imprevistos. O nosso grande segredo é o cronograma de estudos, porque ali você vê que nós incluímos todas as aulas, e aulas que são viáveis, aulas que você realmente vai conseguir assistir até o dia da prova. Temos uma grande preocupação em incluir aulas possíveis para você. É um cronograma capaz, possível de ser cumprido. Mas vamos imaginar que pelas circunstâncias da vida, porque são várias, você, em um determinado dia, não vai poder cumprir aquela atividade. É possível. E às vezes até por uma questão que não é grave. É um aniversário de uma pessoa importante, por exemplo, ou naquele dia realmente você não está disposto. Coisas acontecem. A vida é feita de imprevistos. Nós tentamos controlá-la, mas ela não é controlável. E elas acontecem. Se nesse dia você não puder cumprir a sua atividade, seja como a água, lembre de mim, seja como a água, lembre disso que eu estou te dizendo, seja como a água, transfira essa atividade para um outro momento e siga em frente. Faça a sua parte, faça o que é possível. Siga com esse espírito, com ânimo e sendo como a água. E buscando ser como a água, porque é um exercício que você vai chegar lá, uma aprovação. Vai desenvolver naturalmente a sua capacidade de fazer as peças processuais. E nós vamos seguir aqui, como diz o Rafael, como um time em que nós fazemos a nossa parte, você faz a sua parte, nós damos tudo de nós na nossa parte, você dá tudo de você para fazer a sua parte. E é como um time em que um levanta, o outro corta, e assim nós vamos chegar juntos, rumo à aprovação. Ok, gente? Foi dada a largada com ânimo, alegria? Então vamos lá. Começamos agora a nossa primeira aula de peças processuais. Vamos falar sobre a reclamação trabalhista. Já está valendo. Papel, então pegue um bloco ou um caderno, ou então você vai ter folhas só para reclamação, depois só para contestação. Vamos chegar no final e montar um material lindíssimo, com muito, demonstrando ali vai ser o reflexo de todo o seu esforço. Cronograma na parede, muita alegria, muito ânimo, muita determinação, material impresso ou livro de segunda fase, caneta e vamos embora. Nossa primeira peça processual não poderia ser diferente, é a reclamação trabalhista, certo? A reclamação trabalhista, gente, ela tem a seguinte estrutura. Então, qual é o primeiro passo? Tudo isso você tem no livro de peças. Se você já tem o livro, ou se ele está a caminho, não se preocupe. Então, o primeiro passo para elaborar é o endereçamento. Você vai dirigir a reclamação trabalhista para quem? Qual é o juízo competente? O juízo competente para processar e julgar uma reclamação trabalhista é o do lugar da prestação dos serviços ou da contratação. Para a nossa banca, ou do lugar da prestação dos serviços ou do lugar da contratação. Se o examinador me der o lugar da prestação dos serviços, ótimo. Se ele me der o lugar da contratação, ótimo. E se ele me der os dois e forem distintos, você vai utilizar o lugar da prestação dos serviços, ok? Aí é uma sugestão, porque os dois são competentes. Agora, como que você vai escrever? Você vai escrever assim, gente. Ao douto juízo da vara do trabalho de. Essa é a sua primeira frase da sua prova da aprovação. Primeira frase da prova que vai levar você à aprovação. Então, olha só. Ao douto juízo. Se sente escrevendo? Ao douto juízo da vara do trabalho de. Algumas coisas você vai ter que memorizar para elaborar as peças. O que eu prometo a vocês é que nós vamos manter um padrão da primeira até a última peça. Então, da primeira à última peça que nós vamos estudar aqui no nosso curso, sempre que você tiver que dirigir ao juiz, nós vamos dirigir ao douto juízo da. Aí vou deixar um espaço, vara do trabalho de. Se ele me der o lugar da prestação dos serviços, eu vou preencher com o lugar da prestação dos serviços. Certo? Sem pular linhas. Eu não vou pular linhas. Por quê, Ariana? Eu sou proibido de pular linhas? Você é proibida de pular linhas na prova da OAB? Não, não é. Só que você tem que fazer a peça processual dentro do número de linhas que é fornecido pela banca examinadora. 150 linhas.
E nós estamos em época, pense assim, de recessão de linhas. Nós estamos em época de economizar. Você tem que se habituar com economizar linhas. Habituar em ver a peça processual sem pular. A banca examinadora, os corretores estão acostumados. Então, sem pular linhas, desde agora, é o que eu tenho para sugerir para você, vai começar o segundo passo. O segundo passo, que é a qualificação das partes. É muito importante que você tenha o material impresso, por quê? Porque aí você vai destacando no material as partes que eu vou mostrando para você. Isso vai otimizar muito o nosso tempo. E aí o tempo da aula vai ser um tempo para guardar juntos, para estudar, para revisar, em vez de você ter que escrever o segundo passo. Ok? Então tá tudo ali já escrito para você. O material é bem completo. Então aproveite. O segundo passo é a qualificação das partes e a indicação do fundamento legal. Nós vamos utilizar como fundamento da reclamação trabalhista o artigo 840 da CLT, caput e parágrafo 1º. São todos os que falam sobre a reclamação. 840, caput e parágrafo 1º. Tá? E vai colocar o nome, reclamação trabalhista e o rito, nome e rito. Como que nós vamos fazer? Rente à margem, gente, rente à margem. Aqui é uma sugestão. Você vai colocar o nome do reclamante. Você pode colocar em maiúsculo. Tudo em maiúsculo. E vai escrever qualificação e endereço completo. Está vendo essa parte? Aqui é isso mesmo que eu vou ensinar para você. Existem duas formas. Ou o examinador forneceu os dados, forneceu todos os dados desse reclamante, ou forneceu alguns dados do reclamante, e eu vou utilizar esses dados fornecidos pelo reclamante, pelo examinador, acerca do reclamante. Ou ele não me forneceu dados nenhum. Esses acréscimos é que você que tem o material impresso vai fazendo e que vão ajudando na hora da prova, na hora do seu estudo para a prova. Então, ele não forneceu os dados, ele só falou qual era o nome do reclamante. E aí você vai utilizar a expressão, vai escrever assim mesmo, do jeito que está aqui. Qualificação e endereço completos. Ok? Então, nome do reclamante, qualificação e endereço completos. Até aqui. Vai colocando na cabeça. O que você tem que escrever? Escreveu ao douto juízo da vara do trabalho de onde? Do lugar da prestação dos serviços ou do lugar da contratação. Depende do que eu tenho. Se eu tiver os dois, eu utilizo o lugar da prestação dos serviços, ok? Sem pular linhas, você vai colocar nome do reclamante. Se o examinador fornecer os dados, utiliza os dados fornecidos pelo examinador. Se ele não fornecer, escreverei exatamente o que está aqui. Qualificação e endereço completos. Ariana, mas ele pontua? Pontua. Milhares e milhares e milhares de pessoas, literalmente, gente, foram aprovadas na reclamação trabalhista, na última, escrevendo exatamente isso. Qualificação, endereço completo. Na última, da outra vez que caiu, ok? Então, qualificação, endereço completo. Aí você vai escrever, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração anexa. Então, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações. Com fulcro no artigo 840, caput e parágrafo 1º da CLT. 840, caput e parágrafo 1º da CLT. Então, essa frase nós temos que nos esforçar para guardar, porque ela nós vamos utilizar do começo do primeiro até o último dia, aqui nas nossas aulas de peças. Então, vem respeitosamente. Gente, não há lei quanto a essas formalidades para fazer peça processual. Nós vamos adotar uma e vamos do começo ao fim com a mesma, para que não fique variando e você, cada hora, memorize uma. Isso aqui você tem que memorizar. Nosso vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração anexa, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações. Com fulcro no artigo 840, caput, parágrafo 1º da CLT. Ariana, não decorei ainda. Não se preocupe. É como eu disse para vocês, como é a mesma frase, as mesmas frases em todas as reclamações, vai fluir naturalmente. Quando você menos perceber,
Quando você estiver assim distraída, distraído e observar, você já guardou. Então, deixe fluir. Preste bem atenção, mas deixe fluir. Aí você vem interpor. Interpor é para recursos? Não. Você vem oferecer. Oferecer é para contestação? Não. Você vem propor. Para na reclamação trabalhista, nós vamos propor. Propor reclamação trabalhista pelo rito. Propor reclamação trabalhista pelo rito. No final da reclamação, eu vou te explicar como você vai fazer para identificar o rito, ok? Pelo rito. Em face de. É sempre ruim lembrar essa segunda frase, então vamos nos concentrar nela. Propor reclamação trabalhista pelo rito em face de. Nome da reclamada. Qualificação e endereço completos. E, por exemplo, sindicatos dos empregados. Qualificação e endereço completos. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Por exemplo, ou você coloca nome da reclamada, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Quando você escreve pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, essa parte que vai estar, pode confiar, memorizada daqui a pouco, naturalmente, vai surgir na sua cabeça como, e agora? Agora que eu cheguei até aqui, e agora? Então, uma sensação de abandono pode tomar conta de você. Momentânea. Depois que você escreveu, que vem propor reclamação trabalhista pelo rito, em face de, nome da reclamada, qualificação e endereço completos. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Quando você escreve isso, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Quando você escreve isso, uma sensação de abandono, curtíssima, vai tomar conta de você. E uma voz vinda do além vai surgir aqui na sua cabeça e dirá: pense na estrutura da petição. Pense. É nessa hora que no dia da prova você vai retomar as rédeas da situação e vai pensar qual é o próximo passo. E a estrutura da reclamação, de cada uma das peças, virá na sua cabeça. Ariana, será que virá? Virá. Você vai ser preparado, programado para fazer prova, gente. Vai ser daqui uma máquina de prova. Virá na sua cabeça. E aí você vai lembrar. 1, preliminares. 2, mérito. 3, pedidos. E 4, requerimentos finais. Então, qual é a estrutura dessa reclamação? 1, preliminares. 2, mérito. 3, pedidos. E 4, requerimentos finais. 1, preliminares. 2, mérito, depois 3 pedidos e 4 requerimentos finais. Aí nós vamos analisar cada um dos casos. Vem na sua cabeça preliminares. Mas a questão é, será que há preliminares? É preciso analisar se no caso concreto há preliminares. Bom, e mérito? Mérito, sempre haverá mérito. Sempre terá o tópico dos pedidos, que é a repetição dos pedidos, e os requerimentos finais. Então, verificamos se tem preliminares. Partimos para o mérito, como eu vou ensinar para você. Partimos para os pedidos, como eu vou ensinar para você. E para os requerimentos finais, que estarão presentes em todas as reclamações trabalhistas. Aí, seguimos. Quais são as hipóteses de preliminares? São poucas, gente. Preliminares de reclamação são raras. As preliminares comuns são na contestação, objetivando a extinção da reclamação. Certo? São em contra-razões de recurso, objetivando o não recebimento do recurso. Então, preliminares aqui no nosso processo e na reclamação trabalhista, elas são poucas. Quais são as preliminares de reclamação trabalhista? São aquelas só em que eu vou requerer o trâmite preferencial do feito. Essas são as hipóteses que nós vamos tratar como preliminares. São questões processuais em que nós vamos pedir o trâmite preferencial do feito. Quais são os casos? São aqueles casos em que, primeira hipótese, me acompanha aqui no quadro, em que no dissídio figura como parte uma pessoa idosa, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, idoso. Está lá no artigo 71 do Estatuto do Idoso e no artigo 1048, inciso 1º do CPC. Então, quando o dissídio envolver idoso, quando o dissídio versar só sobre salário, e aqui nós temos um artigo da CLT 652,
Quando decorrer da falência do empregador, também está lá no 652, parágrafo único. Quando no dissídio figurar como parte portador de doença grave, ou então, quando no dissídio figurar como parte pessoa com deficiência. Aí vamos lá no estatuto. Está lá na Lei 13.146 de 2015. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que nós temos? Temos que o que vai ser preliminar de reclamação? Pouquíssimas coisas. Preliminar de contestação são destinar-se-á para nós apenas para pedir a tramitação preferencial do feito. Nos casos de idoso, quando o dissídio versar só sobre salário, quando decorrer da falência do empregador, ou seja, depois da falência do empregador, quando se tratar de um empregado que tem doença grave ou então deficiência. Certo, gente? Então, nesses casos, nós vamos abrir um parágrafo simples, um único, dizendo que o empregado se enquadra em uma dessas hipóteses e, por isso, nós queremos a tramitação preferencial do feito. Você já verá como. Ao longo das aulas, você já verá como. Ok? Então, tramitação preferencial do feito, nós vamos tratar em preliminar de contestação. Aí vem preliminares, 2, mérito. Mérito. No mérito, nós vamos trazer fato, fundamento e pedido. Eu acho que esse é o grande segredo, gente. É assim. É simples assim? Simples assim. Então, você vai abrir um tópico para cada pedido que você for elaborar. Então, o que você vai fazer? Eu sugiro que você coloque todos os grandes títulos, mérito, antes, preliminares, tudo em maiúsculo, rente à margem. Então, nós vamos combinar assim. Para padronizar, para que a nossa peça fique bastante bonita. Nós vamos colocar todos os título e subtítulo, todos os títulos junto à margem. Então, preliminares junto à margem. Os grandes títulos, preliminar, prejudicial, quando for o caso, aqui não tem, então preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais, os grandes títulos, esses que compõem a estrutura, em letras maiúsculas, rente à margem. Aí, os subtítulos, como esse aqui, ó. Para cada pedido que nós formularmos, nós vamos abrir um tópico, tá vendo? Salário in natura. Nós vamos abrir um tópico. Então, para esse subtítulo, eu vou adotar a seguinte regra, que nós estamos convencionando entre nós. Na nossa prova, nós vamos fazer assim, rente à margem. Título, subtítulo, rente à margem. Título e subtítulo, rente à margem. Vai ficar bem bonito. O grande título em letra maiúscula, o pequeno título, subtítulo, em letra minúscula, só com a primeira letra maiúscula. Salário in natura, por exemplo. E aí, cada frase, para iniciar cada frase, eu vou deixar sempre mais ou menos o mesmo espaço, como de uma falange, sabe? Uma falange aqui, deixa o mesmo espaço. Se você observar essas regras, título, subtítulo, rente à margem, o grande título, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais, letras maiúsculas. O subtítulo, em letras minúsculas, como aqui, dentro do mérito, salário in natura, em letras minúsculas, só a primeira maiúscula. E para iniciar cada parágrafo, você deixar mais ou menos sempre o mesmo espaço, eu garanto, sua peça estará linda, dará gosto de ver, gosto de corrigir a qualquer corretor. Então, vamos tentar observar. Ariana, como é mesmo? Deixa fluir, gente, deixa fluir. Eu garanto para você que até o final, essas coisas que hoje você observa bem, vão ser naturais para você. O grande objetivo é que você aprenda naturalmente, que seja, que flua, ok? Por isso é que vai ter um padrão, e você vai repetir. Repetição é a especialidade da casa, gente. Você vai repetir até ficar natural. Porque é pela repetição que você aprendeu a fazer tudo na vida. Tudo que você faz bem é pela repetição. Então, vamos lá. Vai fazer peça bem, você vai, eu te garanto. Aí, olha só, iniciou o parágrafo. Como que é essa estrutura? Aqui você vai ver 3 parágrafos. Ó, aqui. Quando você vê esses parágrafos,
pelo menos 3. O que é que você tem? A estrutura desses parágrafos que você vê é assim, fato, depois vem o fundamento e em outro parágrafo o pedido. Fato, fundamento e o pedido. Sempre. Esse é o segredo. Mas, Ariana, é tão simples. É simples. É assim. Fato, fundamento e o pedido. Só que o fato, você vai contar apoiado na proposta. Gente, o maior erro de presunção que as pessoas cometem aqui é achar que só porque você fez direito, você sabe escrever. É verdade que vocês sabem escrever. Só que a diferença é que no dia da prova você tem que escrever com a pressão do tempo, com o relógio correndo. E isso faz as coisas ficarem mais difíceis. Então você tem que se antecipar, se preparar. O que eu vou escrever? Vou aqui colocar o que aconteceu. Fato, sempre. Sempre assim, sempre. Como? Apoiado na proposta. Eu vou aproveitar o que tem na proposta. A reclamada pagava mensalmente em favor do reclamante durante os 5 anos em que perdurou o contrato de trabalho, aluguel de um veículo no valor de R$500, apenas para que ele tivesse maior conforto, sendo absolutamente desnecessário para o trabalho. Era absolutamente desnecessário para o trabalho. Esse era o fato. Ok? Fato. Próximo parágrafo, fundamento. E no próximo parágrafo, o pedido. Como? Como eu vou mostrar para você. Você vai ver que é simples. Ok? Vamos até o final. O grande desafio é chegar até o final. Então, gente, até o final dessa aula. Combinado? Toca aqui. Até o final. Já vamos fazer a reclamação trabalhista. Quando chegar no final, você vai olhar para o seu cronograma, que eu quero que você coloque na parede. É importante, é um segredo. Vai por mim. Coloca na parede e risca o dia de hoje. Isso vai te dar uma sensação de prazer, uma sensação de realização pessoal, de conquista, de você olhar para o caminho que você já percorreu todos os dias, frente a frente, que é inenarrável. É uma pequena vitória. É como se você estivesse fazendo a sua mini maratona e você tivesse percorrido, sabe? Devagar, para chegar até o final. Mas tivesse percorrido o primeiro trecho. E você vai chegar até o final. Mas você precisa ver, conhecer o seu percurso. Então, eu quero que você risque quando chegar no final da aula. Só quando chegar no final é o prêmio por chegar no final da aula. Essa nossa primeira aula de hoje. É valendo, gente. Já começou. Então, estou esperando vocês já no próximo bloco.